Salve, salve, saudações vascaínas, saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas ligados, conectados aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu sou Álvaro Silva, uma ótima tarde para todos nós, uma ótima semana que se inicia, apesar dos apesares, da vergonha, do vexame, na tarde de ontem, no Maracanã, para mais de 60 mil pessoas, né? Todos nós sabemos, o nosso Vasco está fora do Campeonato Carioca, eliminado de forma vexatória, com todo respeito ao pequeno Nova Iguaçu, que obviamente se agigantou nessa competição e chegou às finais merecidamente falando. O problema foi o nosso Vasco, que parece que não entrou em campo nenhum dos dois jogos das semifinais. Por outro lado, expôs muitas carências, a gente vai falar muito disso hoje. Nesse primeiro vídeo de hoje, já vou falar para vocês, a gente vai falar somente, única e exclusivamente do nosso elenco e do jogo de ontem. No próximo vídeo que eu fizer hoje, eu vou trazer as outras notícias, porque não é momento de enganar o torcedor com capazinha fake. É o momento de reflexão, tanto para nós torcedores, quanto para a cúpula que dirige a SAF do nosso Vasco. Então eu já peço para vocês que acabaram de chegar no nosso canal, se inscrevam, é 0800, é de graça, eu não quero ser chato, não quero falar muito na cabeça de vocês, mas dê essa força pra gente, galera. Somos mais de 25 milhões de vascaínos espalhados nos 4 cantos desse país. Não é possível que você aí tenha alguma coisa contra mim, Álvaro Silva, que torço para o nosso Vascão, assim como você que está aí nos acompanhando. Então se inscrevam, aperte o botãozinho inscrever-se, ajuda muito o nosso crescimento. Peço perdão a vocês, se tiver um barulhinho no fundo é porque está chovendo demais aqui onde eu moro. Agora, antes da gente dar continuidade, sabe por que eu estou pedindo para vocês todos se inscreverem no nosso canal? Agora, em abril, mês que vem, o nosso canal vai fazer um ano, vai fazer aniversário de um ano, né? Desde quando a gente começou aqui com o canal. E olha que eu vou sortear para vocês. Olha, essa bela camisa do Vascão de treino, linda, original, oficial do nosso Vasco da Gama. Olha que coisa linda, né? Observem aqui os detalhes. Olha que camisa linda. Olha a cruz de malta reluzente, né? O capa. Temos aqui atrás o Vasco emborrachado, ó, ótimo material, camisa linda. Vamos sortear 2 camisas dessas para vocês aí, galera. Uma no tamanho G, que é essa que tá na minha mão, e outra no tamanho M, tá, meus amigos? A gente vai estar sorteando essas 2 camisas aqui na live aqui do nosso canal, agora no mês de abril, a live aí de aniversário do nosso canal. Então se inscreva, ajude o nosso crescimento e você aí, né, vai ter chances de ganhar uma camisa oficial do nosso Vascão. Dito isso, vamos começar a falar da partida de ontem. É o seguinte, segue a arte aí na tela, vocês já observam a arte aí na tela. Galera, nossa equipe entrou em campo ontem com o seguinte time, com Gary Medel, Gary Medel também, né, mas entrou aí com Léo Jardim, né? Robert Rojas na direita, João Vitor e Léo dupla de zaga e Lucas Piton na lateral esquerda, Gary Medel, Praxedes e Galdames formando o meio campo com uma linha de 3, Adson aberto do lado direito, Payet do lado esquerdo e Verratti centralizado. Então, galera, dentro dessa situação, o Maracanã ontem recebeu 60.429 torcedores, que na minha opinião, pode ser que eu esteja errado, é um achismo, tá? Supostamente, acredito eu, que deve existir aí uma maquiagem nesses números, uma vez que o Maracanã é administrado por Flamengo e Fluminense, tá, galera? Sinceramente, eu não acredito que o Vasco colocou 70 mil ingressos e só colocamos 60 mil. É muita gente? É. Só que tinha muita gente também que eu conheço reclamando que não tinha ingresso. Aí chega na hora, 10 mil ingressos evaporam. Ah, mas é gratuidade, não sei o que. Não, conversa fiada. Na minha opinião, isso é maquiagem nos números, porque ontem foi divulgado que o Vasco foi o 3º maior público recorde na temporada, tá? Atrás apenas do Urubu. Se o Vasco ontem batesse o recorde, ia ficar feio para eles. Começa aí. Primeiro ponto. Segundo ponto, galera, o nosso Vasco ontem completou 3 jogos contra o Nova Iguaçu nesse ano de 2024. Sabe quantos gols o nosso Vasco marcou? Apenas 1. E o Vasco levou 4 gols do possante, do poderoso Nova Iguaçu. Com todo respeito, foi o que aconteceu. Outra coisa, Bruno Praxedes, titular do Vasco, não dá. Gente, gosto muito do Ramon Dias. Agora, Ramon,
Não dá para sustentar Praxedes até quase 25 do segundo tempo contra o Nova Iguaçu, no meio campo. Um cara que erra passe de 5, 10 metros. Um cara que é péssimo na marcação e que joga de cabeça baixa, Ramon Dias. Não tem condições de ser meio campista. Titular, Ramon Dias, do Clube de Regatas Vasco da Gama. Galera, no decorrer da partida, saíram aí o Rojas para a entrada do David, saiu o Medel para a entrada de Zé Gabriel, Praxedes para a entrada de Esforza, o Galdame saiu para a entrada do Paulo Henrique e o Adson para a entrada de Cleiton. Tivemos 4 cartões amarelos ontem, Medel levou cartão, Galdames, Payet e Rossi, que não entrou e estava no banco, tá, galera? Agora, envolvendo essa situação, tem muita gente bancando uma de engenheiro de obra pronta, tá? Eu não quero aqui entrar num debate com vocês vascaínos, mas eu tenho que deixar esse registro. A gente não pode ser leviano, agir no oba-oba, na emoção e achar que nada presta mais no Vasco, tá? Hoje, no Vasco, falta um time titular, tá, gente? No Vasco hoje faltam aí 3 ou 4 jogadores titulares. O que é isso, Álvaro Silva? Do nível do Payet, do Verratti e do Léo Jardim. Esses 3 são os únicos titulares absolutos hoje, dia 18 de março de 2024, no Vasco da Gama. O restante são todos jogadores de elenco de rotatividade. Até agora se provaram assim. Pode ser que com o passar do tempo chegue o entrosamento e esses jogadores comecem a aflorar seu bom futebol. Até agora só temos 3 jogadores titulares absolutos. E nós precisamos de pelo menos mais 3 jogadores para compor o time. Não é compor elenco. Esse papinho de compor elenco, a gente já está de saco cheio. Sabe por quê? Porque a gente viu o nosso maior rival há um mês e pouco atrás compondo o elenco, gastando quase 80 milhões no Dela Cruz. A gente viu o Botafogo compondo o elenco, gastando 100 milhões de reais no Luiz Henrique. A gente viu o Atlético Mineiro compondo o elenco, trazendo Gustavo Scarpa. E o Vasco vai compor o elenco, trazendo jogadores que a maioria de nós nunca ouviu falar. Para começar, já começa desse jeito. Sinceramente, tá, gente? Eu estou sendo sincero com vocês aqui. Não vou passar pano para ninguém. Vou reclamar aqui, vou criticar, mas vamos ser justos. Porque se o Vasco ganha ontem, nossa, mas o Ramon Dias mudou o time, botou o time para jogar no 4-3-3, é outro Vasco, vamos chegar na final contra o Mulambo, vamos atropelar. Hoje estaria todo mundo falando esse oba-oba. Então, aí o Vasco perdeu, o Ramon Dias já não presta, né? Um monte de jogador já não presta. Então vamos com calma. Para começar, gente, se o Ramon Dias entrou ontem, não estou defendendo ele não, tá? Mas se o Ramon Dias entrou ontem, com a linha de 4 atrás, com 2 zagueiros e 2 laterais, e com 3 jogadores no meio campo, era para povoar o meio campo e não ficar aquele buraco, aquela avenida, tá? Agora, o nosso treinador errou ontem, na minha opinião, ao colocar o Praxedes como titular, porque ele não marca e é ruim de bola. Já começa aí. Era para o Esforza começar como titular ou o Matheus Carvalho, mas o Matheus Carvalho foi expulso no primeiro jogo, tá? O Zé Gabriel, embora reclame-se muito dele, pelo menos marcar, ele marca. Ele pode ser ruim de bola, tem hora que ele é meio cabeça de bagre, erra uns passes simples, mas marcar, ele marca. O Medel, ontem ficou notório. Ele não tem mais o tempo de bola, aquele time para dar o carrinho no meio campo, para ter que correr atrás do atleta e dar o carrinho, para recuperar a jogada. Jogando na zaga, o Medel joga de frente. Quando ele joga de frente, ele consegue dar o bote certo. Agora, quando o Medel tem que correr atrás dos laterais, dos pontas, dos meias, da equipe adversária, ele acaba chegando atrasado. É o que está acontecendo. E aí, quando o Medel joga na zaga, a bola aérea acaba se tornando uma deficiência devido à sua baixa estatura. Tá? Esse é outro ponto que eu queria pontuar. Outra coisa, muita gente dizendo que o Vasco precisa de um lateral direito titular. Peraí, o Vasco tem Paulo Henrique, tem o Rojas e tem o Puma, então ninguém presta mais. Ninguém mais presta. Né? O torcedor do Vasco é bem interessante. O Puma não prestava, não valia nada no passado. Chegou contra o Cruzeiro, meteu aquele golaço. Ai, tem que voltar a ser titular. Aí o Paulo Henrique estava no banco, voltou a ser titular contra o Botafogo e meteu aquele golaço contra o Botafogo. Ai, o melhor lateral direito do Brasil. Aí ontem, que o Rojas jogou, e não jogou bem, mas também não jogou mal, não comprometeu.
Aí o Paulo Henrique entrou. Aí já não jogou bem. Aí muita gente tá reclamando do Paulo Henrique. Então fica difícil. Até para reclamar, galera, a gente tem que ter critério. A gente tem que ter critério, a gente tem que saber o que está falando, a gente tem que analisar, tem que acompanhar o Vasco 24 horas. A gente tem que, todo respeito, a gente tem que entender o que está acontecendo. Então é muito fácil. Ah, o Ramon Dias inventou moda, não sei o que, tá bom. Mas o Ramon Dias ia colocar quem para jogar no meio campo? Matheus Carvalho punido, o Zé Gabriel não tem qualidade, aí ele botou o Praxedes. Eu acho que, na minha opinião, o único erro ontem do Ramon Dias foi colocar o Praxedes e demorar a tirar ele. O único erro. Agora, não, 2 erros, na verdade, ontem. E colocar o Payet como ponta esquerda. Sabe o que aconteceu? Ficou aquela loucura do lado esquerdo de campo. Payet, Piton e o Ora ali, de vez em quando, chegando para apoiar o Praxedes. Aquele samba maluco ali com os 3 jogadores ali embolados do lado esquerdo. O Piton, quando era para cruzar, queria driblar. Quando era para driblar, queria cruzar. Infelizmente não fez uma boa partida ontem. O Praxedes não precisamos nem falar dele. E o Payet jogando como ponta esquerda, fica fácil de marcar ele, fica previsível. Porque ele chega no último terço do campo, com o lateral direito fazendo a marcação dele, com a cobertura do zagueiro e o volante fungando no cangote dele. Então o Payet ontem tinha que fazer o quê? Dominar e tocar. Dominar e tocar. Ele teve 2 chances ontem de finalizar de fora da área e não finalizou, que foi onde ele pecou só. Então eu acho que do jeito que o Vasco entrou em campo ontem, matou o Payet jogando como ponta esquerda e matou o meio campo com o Praxedes ali, infinitamente, jogando a vida inteira como titular, que já era para ter deixado a equipe ali já no intervalo, né? A verdade é essa. Aí, galera, o que a gente não pode aceitar, é um Vasco com 72% de bola, uma posse de bola enganosa, e a gente vê o Nova Iguaçu com apenas 3 finalizações no gol, fazendo o gol. Aí fica essa mídia agora endeusando. Ah, o Bill tá jogando muita bola, o Carlinhos tá fazendo e acontecendo, e não sei o que. Gente, o Nova Iguaçu jogou simples, jogou igual o Vasco jogou o ano passado. Como que foi que o Vasco jogou ano passado? Quando o Ramon Dias chegou no Vasco. Olha, não temos elenco, não temos qualidade técnica, é o seguinte, fechar a casinha e sair no contra-ataque. Nova Iguaçu fez a mesma coisa, não só contra o Vasco, mas o Campeonato Carioca inteiro, entendendo as suas limitações, jogando na defesa e saindo por 1, 2 bolas no jogo e tendo êxito, tendo ênfase, tendo ali assertividade em poucas chances durante a partida. Com isso, o Nova Iguaçu não tem nada a ver com o Vasco, foi lá, fez a sua parte e ganhou. Agora, o que não pode é um clube como o Nova Iguaçu, com todo respeito, numa folha salarial de R$250 mil por mês, juntando todo mundo, eliminar o Vasco. Que se a gente pegar, por exemplo, o salário do Medel, é mais do que isso. Vocês entendem? Se a gente pegar o salário de um jogador do Vasco, eu não estou falando nem do Payet, tá, gente? Não estou nem falando do nosso camisa 10, que ganha papo de 1 milhão. Estou falando de outros jogadores. Se a gente pegar, por exemplo, o salário do Puma Rodrigues, de repentemente, se não bater 250 mil, deve beirar 250 mil, que paga o salário inteirinho do Nova Iguaçu. É isso que não pode acontecer. Ah, mas o Nova Iguaçu está querendo mostrar seu potencial, os atletas querem cavar uma vaga num time grande, por isso correram pra caramba. Pera aí, mas para jogar no Vasco tem que ter sangue, tem que ter vontade de ganhar, tem que ter garra quando entrar na porra do campo. Para vestir a camisa do Vasco da Gama tem que querer ganhar todo jogo. Nem se já tiver 5-0 no segundo tempo. Se o jogador sair do banco do Vasco para entrar no campo, ele tem que entrar no campo querendo fazer 6, 7, 8. Não tem que se apequenar diante do Nova Iguaçu. Mais uma vez, com todo respeito ao Nova Iguaçu, que está jogando legal, dentro das suas condições, estão fazendo um ótimo campeonato carioca. A vergonha, o papelão é dos jogadores do Vasco da Gama. Aí depois todo mundo fala assim, por que o Ramon Dias só contrata volante, só pede volante para Alexandre Matos? Dá problema concessionária. Eu mesmo já falei isso aqui. Por que será? Todo mundo viu o jogo ontem, do outro domingo e da outra semana, e contra o Água Santa. O time do Vasco não marca, é um time frouxo, um time que não corre, é um time covarde. Quando tem a bola no pé, não tem coragem de chamar o adversário para dançar, para bailar, para 1 contra 1, para driblar, para fazer uma jogada de uma triangulação, uma tabela. O time do Vasco ontem foi covarde, no último jogo também foi covarde.
Tem que jogar como jogou o primeiro tempo contra o Água Santa. Tem que tocar bola de primeira, sem olhar, de calcanhar. Tem que buscar um contra um, buscar o drible, bater de fora da área. Tem que parar com essa palhaçada de dominar e tocar. O Adson ontem passou o jogo inteiro achando que era aquele desenho animado lá, o Gasparzinho. Muita gente falava mal do Peck. Muita gente dava de paulada no menino, no Gabriel Peck. Ah, porque ele parece um touro brabo jogando, abaixa a cabeça e só faz merda. Pois é, mas o Peck tem coragem. O Peck tem culhão. O Peck chega na frente do zagueiro, ele não quer saber se ele vai errar ou se ele vai acertar. Ele puxa para um lado, puxa para o outro, bate pro gol. Tenta jogada individual, leva para a linha de fundo, consegue escanteio, consegue falta, sofria pênalti. Não tô queimando o Adson, não. É apenas o início da temporada. Ele pode arrebentar com a camisa do Vasco. O que eu quero dizer é o seguinte: falta coragem para os jogadores do Vasco. Aí a gente vê o David, que tem coragem, mas não tem qualidade. O David tem coragem. Ele pega a bola e vai para cima toda hora. Só que o problema é que ele erra quase tudo. Aí a gente vê o Verratti jogando sozinho lá no ataque do Vasco. A gente vê o Pablo Verratti jogando sozinho no ataque. A bola não chega pro homem, a bola não chega no pé do Verratti, não chega na cabeça dele. Aí a gente vê o meio-campo espaçado, vê o Juan Esforza. Todo mundo, por que não colocou o Esforza no lugar do Praxedes? Até eu pedi. O problema é que quando o Juan Esforza entrou, morto dentro do campo, correndo no trotezinho, querendo fazer virada de jogo, virando o rosto, perdendo a porra do jogo pro Nova Iguaçu. O Galdames tem qualidade? Tem. O maior perigo do Vasco ontem de gol foi com o Galdames, naquele chute de fora da área que o goleiro do Nova Iguaçu defendeu. O problema do Galdames é que quando ele perde a bola, ele volta no trotezinho maroto, malandro. Não marca. Diferente, por exemplo, hoje o Galdames joga no Vasco como segundo volante. A função do Paulinho Paula. O Paulinho Paula tem a criatividade que eu tô falando, a coragem, só que quando ele perdia a bola, ele ia lá dentro da área marcar para dar carrinho, bloquear chute do adversário, ajudar a defesa. O Galdames perde a bola e volta no trotezinho esperando a defesa recuperar para devolver a bola para ele perder de novo. Então, gente, não é caça às bruxas, não tô queimando o nosso time. Só quero que vocês entendam. Ruim com o Ramon Dias, pior sem Ramon Dias. Ano passado, o Vasco tinha uma espinha dorsal com o Maurício Barbieri, que era uma espinha dorsal de merda. O Vasco seria rebaixado ainda no primeiro turno com o Maurício Barbieri. Após a chegada do Ramon Dias, ele começou a rodar o elenco, quebrou essa espinha dorsal no meio, tirou vaga cativa do time. Com essa rotatividade, ele conseguiu extrair o melhor de cada atleta. O Vasco brigou até o último segundo do último jogo para não cair e não caiu. Agora, não é porque virou o ano, começou um outro ano, que é outro time não. É o mesmo time do ano passado. A diferença é que, na minha opinião, hoje tá pior. Hoje, 18 de março, tá pior. Pode ser que melhore. Porque o Peck vinha numa baita temporada, a melhor temporada com a camisa do Vasco, venderam. Marlon Gomes, que jogava melhor do que 2, 3 meio-campistas que estão no nosso elenco, venderam. E o nosso setor de ataque, que não chegou mais ninguém. Não chegou mais ninguém, porque ano passado o Verratti foi bem porque tinha o Peck jogando do lado direito. Quando o Peck não fazia gol, o Peck dava assistência para o Verratti. Puxava a jogada de contra-ataque pro Verratti lá na área esperando a bola. Quem faz isso no Vasco hoje? Ninguém. Ninguém. Então hoje a gente vê um Vasco covarde. Quando perde a bola, é 10 jogadores na frente da área que dá espaço pro outro time. Não adianta nada você parar a porra do time inteiro na frente da área e ninguém atacar a bola. Ninguém buscar matar a jogada. O Vasco deixa o time criar, deixa botar a bola na área, deixa chutar de fora da área. Hoje, no futebol brasileiro, o Vasco é um dos times da Série A que mais leva finalizações no gol. Por isso, o nosso goleiro foi convocado. Ano passado, o Vasco foi um dos times da Série A, se não foi o que mais levou. Estava entre os times que mais levava finalização. Por que isso?
Porque o meio-campo do Vasco é fraco. O meio-campo do Vasco da Gama é fraco. Então é muito fácil bater no Ramon Dias. Porque se outro Vasco enfia 2-0 no Nova Iguaçu jogando mal, todo mundo ia estar falando hoje de caravana para ir ver jogo no Maracanã na final, de churrasco, de camisa do Vasco nova para ver a final. E a mídia tá naquele... A mídia ia fazer o quê? Ia virar o rosto pro Vasco. Só ia falar 30 segundos. Hoje, a merda, essa porcaria, essa porra dessa mídia do Brasil, tá falando a manhã inteira do Vasco. Porque o Vasco foi eliminado por Nova Iguaçu. Pois se o Vasco passasse de fase, era 30 segundos para dar notícia e acabou. Então como é que o torcedor do Vasco não enxerga isso? Aí vai ficar o próprio torcedor do Vasco jogando contra. Temos que apoiar. É o único treinador que nós temos. Vou falar mais uma vez, ruim com o Ramon Dias, pior sem ele. Pior sem ele. Tá? Porque se Ramon Dias sair do Vasco, o Vasco vai correr atrás daquele monte de camarada que a gente já tá de saco cheio de ver no futebol brasileiro. É sempre a mesma coisa. É Mano Menezes, é Barbieri, é Cuca, é Eduardo Cudê, é não sei quem, é não sei o que lá. Falando em Eduardo Cudê, falando em Cuca, quem tem que ser cobrado é o treinador do Internacional, que tem um elenco bom na mão. Quem tem que ser cobrado é o Abel Ferreira, que tem um elenco bom na sua mão. É o Filipão, lá do Galo Mineiro, que tomou ontem 2-1 pro América, quase foi eliminado do Campeonato Mineiro com um puta elenco que tem na mão do Atlético. Quem tem que ser cobrado é o Fernando Diniz, do Fluminensezinho. Ganhou Libertadores, não sei o que, e trouxe um monte de jogador aí. Quem tem que ser cobrado é o Tite lá do Urubu, que tem um ótimo time na mão, que se fizer vexame contra o Nova Iguaçu, vai ter que ser cobrado. Só que falando do nosso time, falando do nosso Vasco, Ramon Dias errou. É o melhor técnico do mundo? Não é. É perfeito? Longe disso. Agora, é covardia botar a culpa só no treinador e passar o pano, querer dizer que esse elenco aí é bom. Querer dizer que esse time de 2024 do Vasco é melhor do que o time de 2023. Não. O time de 2023 era ruim, o time de 2024 é menos ruim. Não tem nada de melhor. Tá, gente? Não tem nada de melhor no time do Vasco. O time do ano passado era ruim. O desse ano é menos ruim. Tá? Não tem nada de melhor. Para melhorar o time do Vasco, precisa chegar 3, 4 jogadores. Um volante, um segundo volante titular, que marque, que seria aí que o Ramon Dias está pedindo há mais de um ano para a diretoria do Vasco, que é o Gustavo Cuejá. O Vasco precisa de um meia atacante que jogue pelo lado direito de campo, para o Payet ter com quem jogar, porque uma mandurinha só não faz verão. E o Vasco precisa de 2 extremos. Um ponta direita de qualidade, de habilidade, que chegue, que rompa linhas, que chegue no último terço do campo, com agressividade, que finalize, que coloque a bola na cara do gol para o Pablo Verratti. E o Vasco precisa de um jogador na mesma situação para a ponta esquerda. 2 extremos, um ponta direita e um ponta esquerda é o que o Vasco precisa hoje. Além disso, precisa-se de um meia que atue pelo lado direito e de um segundo volante. Aí depois do jogo de ontem, eu tô vendo gente falar que o Vasco precisa de lateral direito, que o Vasco precisa de zagueiro. Na minha opinião, não. Com o que a gente tem, dá pra fazer a rotatividade, dá pra mudar o esquema 3-5-2, 4-4-2, 4-2-3-1, que eu acho que dá pra segurar a defesa. Não é a melhor defesa do Brasil, mas tá muito longe de ser a pior defesa. O problema do Vasco é a falta de criatividade. O Vasco ficou o jogo inteiro ontem, martelando e não criou foi nada. O Nova Iguaçu não tem nada com isso, saiu no contra-ataque e colocou a bola pra dentro. Aí a culpa estoura sempre na defesa, que segura o jogo inteiro. Aí leva um gol, perde o jogo, a defesa não presta. Mas se tem um ataque que é bom, que faz 2 gols, a defesa leva 1, porra, a gente ganha o jogo por 2-1. Não estaria ninguém reclamando. Então o que tá faltando no Vasco é criatividade. Vai ter muito vascaíno que vai ficar chateado, vai ficar puto da vida comigo, vai até cancelar a inscrição aqui no canal. Vocês vão ver agora, Urubu e Nova Iguaçu. Só se acontecer um desastre pro Nova Iguaçu ser campeão. O Urubu vai enfiar 2-3. Porque eles têm criatividade. Eu não gosto de falar isso, gente. Eu sou Vasco da Gama até morrer. Eu não gosto de falar isso. Mas o time do Urubu hoje, do meio pra frente, tem muita criatividade. Tem opções. O Vasco não tem. A gente deposita tudo no Payet. E daqui a pouco, quando o Payet começar a não desenvolver seu bom futebol, quando chegar a pressão, o cansaço, a fadiga, a temporada, a torcida vai começar a pegar no pé do Payet também.
Aí daqui a pouco, Ramon Dias não presta, Payet não presta, aí o ataque, a bola vai ficar no ataque o jogo inteiro, o Vasco vai levar 2 finalizações, vai levar 1 gol, aí Léo Jardim já não presta mais também, aí a zaga não presta, aí começa o time a vaiar, a torcida a vaiar o time no meio do jogo, o psicológico dos jogadores vai de ralo, desanda tudo, e aí já era. O próprio Ramon Dias falou ontem, é esse o time que temos para 2024. Então, galera, ó, se é pra gente cobrar, vamos cobrar esses filhos de uma puta da 777, desculpa do palavrão. Vamos cobrar essa cambada de safado da 777 Partners. Vamos cobrar o Alexandre Matos, que adora colocar frasezinha de efeito no seu Instagram, mas só traz jogador que é jogador de empresário, amiguinho dele, a verdade é essa. A Alexandre Matos só tá trazendo pro Vasco jogador que o empresário é amiguinho dele. A verdade seja dita, tá? Quem passar o pano, quem falar que não é mentira, tá? A verdade é essa. Então temos que cobrar o Lúcio Barbosa, que é um baita de um boca de ovo, só sabe ficar lá lambendo a 777. Tem que cobrar o Alexandre Matos, que é outro, que adora ficar de faláciazinha, e quando é cobrado faz carinha feia, fica putinho. E tem que cobrar a 777, porque eles venderam aquilo de melhor que a gente tinha, para trazer aquilo que ainda é um grande ponto de interrogação. E nós já estamos às vésperas da estreia do Brasileirão e não temos um time montado. Tá? A verdade é essa. Fizemos pré-temporada de 20 dias no Uruguai. Piscininha, resort, não sei o que. Treino pra cá, treino pra lá. Pra chegar no Carioca, levar chinelado do Nova Iguaçu, que fez pré-temporada na Baixada Fluminense com mais de 50 graus. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. O Campeonato Brasileiro vai começar daqui 27 dias. O Vasco estreia contra o Grêmio. Ou em São Januário ou no Maracanã. Não sabemos ainda. Pode ser no dia 14, 13, 14 ou 15. O Vasco vai ter 25 dias, brincando aí, 25 dias para se preparar para o Brasileirão. Ou seja, o Vasco vai ter outra pré-temporada para se preparar para o Brasileirão. Aí tem gente que quer botar a culpa no Ramon Dias, sendo que ele tá lá com o elenco todo santo dia, treinando todo dia, pré-temporada, semana cheia de treinamento, treinando, trabalhando. Entra um jogador, sai outro e o Vasco não muda. Chegou o Esforza, não mudou o meio-campo do Vasco. Chegou o Galdames, não mudou o meio-campo do Vasco. Mudou quando o Vasco tem a bola no pé. Quando o Vasco perde a bola, é a mesma merda. É a mesma avenida, o mesmo buraco, a mesma fraqueza na marcação, a mesma covardia quando não tem a bola. Outra situação que eu quero pontuar para vocês aqui. Outra situação, só um parêntese. Hoje se apresentam as suas seleções, o Léo Jardim na seleção brasileira, o Rojas na seleção do Paraguai e o Esforza na seleção da Argentina. Tá? Esses 3 jogadores vão ficar fora na data FIFA e vão voltar. O restante vai ter 27 dias para se prepararem aí para o Brasileirão. Tá? Antes de continuar descendo o porrete, é o seguinte. O Matheus Carvalho está fazendo aniversário no dia de hoje, tá, gente? Ele está isento disso tudo. Foi expulso lá no primeiro jogo. Jogou bem contra o Flamengo. Jogou bem contra o Fluminense, né? Meus parabéns ao Matheus Carvalho aí, o nosso cocão, nosso meio-campista, que está completando 22 anos nessa segunda-feira. Tudo de bom aí, Matheus Carvalho. Deus te abençoe. Galera, Ramon Dias ontem pediu desculpa para nós torcedores, porque não cumpriu com a sua promessa, que o Vasco iria chegar à final. Ele falou que ele falhou mais do que todo mundo. Ele sabe que ele falhou na escalação do Praxedes e colocando o Payet como ponta esquerda. Tá? Só que ele pediu... Ramon Dias pediu um jogador de meio campo e ele espera receber esse atleta até o início do Campeonato Brasileiro. E não se espantem, se chegar no meio do ano, o Vasco não tiver um elenco à altura, se Ramon Dias por um acaso vier deixar o Vasco, hein? Não se espantem. Passarinho Verde me contou que ele não está nada satisfeito com a diretoria do Vasco. Ele estava segurando a onda para blindar o elenco, até mesmo para manter a calma ali em relação à Copa do Brasil e essas semifinais do Carioca. Mas o homem não está satisfeito com a 777, com o que foi prometido e com o que foi entregue. Outra situação, já falei e vou reiterar. O Vasco hoje precisa de mais um segundo volante, um meia e 2 pontas.
pelo menos para ser titular. Tem gente que fala que o Vasco tem que trazer 7 jogadores. Aí beleza, tá? Fala isso para 777, eles vão trazer 7 pés de rato, que se juntar tudo não vai dar um. Então é melhor ter qualidade do que ter quantidade. Eu prefiro que chegue 2 jogadores craque de bola no Vasco do que chegar 4 perna de pau. Eu prefiro chegar um segundo volante top, tipo um Gustavo Cuejá, e um ponta esquerda de qualidade, não, um ponta direita de qualidade, ou um meia de qualidade, do que chegar 3, 4, 5 que não vale nada. Outra situação, cadê o doutor Alexandre Matos? Que não botou a cara ontem para falar com a imprensa? Cadê o Lúcio Barbosa? Que não vem a público? Porque na hora de vir na internet fazer lacração, eles adoram. Na hora de aparecer na Vasco TV fazendo carinha feia, quando o repórter pergunta de reforço, eles adoram. Aí vem o Alexandre Matos com aquela porra daquela frase, médio e longo prazo. O torcedor do Vasco tá de saco cheio com essa historinha de médio e longo prazo. 5 anos sem disputar uma final de campeonato carioca. Há 13 anos o Vasco não chega numa semifinal de Copa do Brasil. Tá? Todo ano brigando para não cair ou brincando de gangorra. Série B, Série A, Série B, Série A. Aí vem esse bando de babaca para dizer pra gente que a gente não vai mais sofrer. Que é uma nova era. E que o Vasco vai vir mais forte do que nunca. Eu quero saber, cadê? Cadê o Vasco que nos foi prometido? Cadê? Então assim, só para reiterar, Ramon Dias ontem errou? Errou. Escalou mal no início, dentro do que ele tinha, eu acho que ele poderia ter entrado com o Paulo Henrique de titular e poderia ter entrado com o Juan Esforza de titular num 4-4-2, recuando o Adson para jogar de meia. Esse negócio de só botar o Adson para correr não tá dando certo. Não tá dando certo. Agora, do contrário, tirando isso, a gente não pode demitir o Ramon Dias só por conta de ontem. Porque aí o Ramon Dias vai sair e quem vai ficar entrando em campo jogando com a nossa camisa é esse bando de jogadores aí que a maior parte deles não corre e não honram a nossa camisa. Então se é para cobrar, vamos cobrar da diretoria. Ainda não entenderam o que é o Vasco da Gama. Ainda não entenderam. Tá? Fica o meu desabafo, fica o registro. Mais tarde eu vou aparecer aqui para trazer notícias para vocês do nosso Vasco. Esse vídeo de hoje agora é só para deixar tudo bem às claras. Nada tá bom? Não. Tudo tá ruim? Também não. Nosso time, pouca coisa melhor do que o time do ano passado defensivamente falando e pior do que o time do ano passado ofensivamente falando. Tá? Tem muita gente que não gosta do Peck e vai achar ruim, mas a verdade é essa. Defensivamente falando, hoje evoluiu um pouquinho em termos de elenco, de peças de reposição. É a minha zaga dos meus sonhos ideal? Não, não é. Mas é o que tem. É o que tem. Ofensivamente falando, muito pobre. O Vasco só depende hoje das jogadas do Payet e da pontaria do Verratti, sobretudo na bola aérea. A verdade é essa. A verdade é essa. Então fica o meu desabafo, me desculpem o tom de voz, mas eu tinha que trazer para vocês conforme o que está acontecendo, que eu já estou de saco cheio de ter uma turma aí que fica passando pano, ou tem uma outra turma também que quer queimar todo mundo. A gente tem que ter o equilíbrio. Não pode nem passar o pano, nem queimar todo mundo. Tem que apontar quem está na mancada e apontar quem está devendo para nós em termos de reforços. Então, tamo junto e eu fico por aqui. Porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis. Vasco!